Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Programa de Compliance. Tópico a ser abordado nesta aula, importância do Programa de Compliance. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância do Programa de Compliance. Bom, em março de 2015, o Decreto Federal número 8220 de 2015, claro, elencou 16 parâmetros que também contemplam, olha só, indiretamente os 10 marcos do Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act, ou FCPA, que a gente já viu que é a lei americana contra a corrupção. Ou seja, ele incorporou criou 16 itens que devem conter um programa de compliance, sendo que desses 16, 10 ele trouxe diretamente lá da lei americana anticorrupção, né? Então, esses 16 itens é o que a gente vai passar agora, que precisa ter um programa de compliance. Na aula anterior, a gente deu uma ideia geral do que é um programa de compliance, né? Prevenir, detectar e corrigir, né? Três pilares, perdão. O quarto item é Tone at the Top, ou seja, começa de cima, previne, detecta e corrige. Dentro disso, aí a gente está falando de ferramentas, como a gente falou do canal de denúncia, auditorias, enfim, são ferramentas, né? No prevenir, a gente falou de treinamento, conscientização, sensibilização dos funcionários. E no corrigir, o que a gente faz quando detecta alguma prática errada. E tudo isso baseado em melhoria contínua, que é sempre evoluindo, sempre melhorando o processo. Então isso tudo vai ter que, se você quiser montar o seu programa de compliance com base nesses princípios, bacana, você não vai errar. Agora, se você não quiser, se você quiser mudar um pouquinho, você vai ter que seguir esses 16 parâmetros, ou seja, de alguma forma, esses 16 parâmetros terão que estar contemplados no formato que você quiser criar do seu programa de compliance na sua empresa. Vamos ver quais são esses 16 parâmetros. Primeiro, compromisso da alta direção e conselheiros com o programa, ou seja, Tone at the Top. É o que a gente falou, tem que estar lá registrado, inclusive, que existe esse compromisso da alta direção. 2. Políticas e procedimentos aplicáveis a todos na empresa. Código de conduta, lembra? Políticas e procedimentos, tudo aquilo e aplicado a todos, né? Toda a grade da hierarquia, não importa a posição hierárquica, ele tem que estar ciente dessa situação. Políticas e procedimentos aplicáveis a terceiros, olha aí, abarcando também não só os meus colaboradores, mas também os terceiros. Treinamento contínuo, a gente já falou que tem que ter treinamento contínuo, conscientização, porque as pessoas mudam, precisam estar sempre reciclando o conhecimento. 5. Avaliação periódica de riscos, o que é isso? Monitoramento, auditoria, avaliação contínua. Livros e registros precisos e completos, ou seja, seguir de fato o que está contemplado na lei, tudo que está na lei eu preciso cumprir nos meus livros, nos meus registros. 7. Os controles internos para garantir a confiabilidade das demonstrações financeiras, ou seja, o meu controle interno garante que a minha demonstração financeira, o meu balanço, a minha demonstração de resultado, tá bonitinha, seguindo o que está mandado pela regra, pela lei. 8. Procedimentos específicos relacionados aos contratos públicos e interações com funcionários do governo, ou seja, quando eu tenho relações com o governo, já está contemplado qual é o meu procedimento, Olha, não posso de forma alguma oferecer vantagem, propina para um agente público, ou seja, já está isso tudo escrito lá e descrito bonitinho para que ninguém tenha dúvida e não cometa um ato ilícito. 9. A independência, a estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de compliance, ou seja, lembra quando a gente falou do Compliance Officer, que é a posição da pessoa que ocupa na organização, que tem a responsabilidade de tocar o programa de compliance, Então, essa pessoa, esse profissional, ele tem que ter independência, ele não pode estar subordinado a alguém que ele eventualmente tenha que fazer algum tipo de investigação. Então, tem que ter essa independência. Existência de canais de denúncia, lembra que a gente falou do hotline, Tem que ter o hotline, tem que ter um canal, tem que ter uma forma da pessoa dizer que está acontecendo alguma coisa errada, disponíveis para funcionários e terceiros. Olha aí, não é só funcionário, o terceiro também pode querer fazer uma denúncia. 11. Aplicação de medidas disciplinares no caso de infração, ou seja, uma vez que você detectou o problema, o que você está fazendo para corrigi-lo, punir na devida proporção daquilo que foi cometido de erro. 12.
procedimentos que assegurem a pronta interrupção das irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados, olha aí, ressarcimento, né, correção do que foi feito, enfim, no tempo ali que de fato aconteceu, né? Se o crime aconteceu há 6 meses atrás, se você hoje vai fazer a punição, talvez não faça muito sentido, né? Se aconteceu o crime hoje, tem que ser punido hoje ou no momento que foi de fato detectado. 13 e 14, olha, due diligência, né? Sejam elas em terceiros, lembra que a gente falou que a due diligência é aquela possibilidade de eu fazer uma investigação lá dentro do meu parceiro de negócio, dentro do meu fornecedor, saber se ele não está cometendo alguma prática que pode me prejudicar. Tanto em terceiros quanto nas transações, né, de fusões e aquisições, empresas que compram outras empresas, vendem um pedaço, enfim, tem que ter aí uma observação em relação ao que está acontecendo. O 15 é monitoramento contínuo do programa, a gente falou disso, né, tem que ter uma base de melhoria contínua, está sempre melhorando, sempre evoluindo o seu programa. E 16, transparência nas contribuições políticas, né? Não é ilegal você fazer financiamento político, mas tem que ter a contribuição claramente definida. Aliás, recentemente a legislação proibiu, né, a doação de empresas privadas para campanhas políticas, mas como isso aqui foi emitido antes, então esse item 16 ele já nem vale mais para o que está sendo discutido hoje, né, em termos de campanha e financiamento eleitoral. Mas enfim, está aí um ponto para você ter transparência nas contribuições, se você quiser fazer de repente para ONGs, né, para outras organizações que não sejam políticas, também precisa estar antenado com isso aí. No fundo, a gente está falando de 4 grandes blocos, né, que precisa ter um programa de compliance, que é uma cultura de compliance, uma gestão de risco, canais de denúncia e remediação e melhoria contínua. Então são esses 4 blocos que você precisa respeitar dentro do programa. Cultura do compliance, né, deve ser construída a partir do reconhecimento de sua importância pela empresa e da disseminação de informações sobre o tema a todos os funcionários, pois o desconhecimento ainda é uma das principais barreiras iniciais. As pessoas precisam saber que está acontecendo, né, um programa de compliance na organização. Então essa é a cultura. Começa na tona de top, né, o presidente, o dono tem que estar sabendo, tem que informar a todos e depois tem que disseminar. Na gestão de risco é considerada a etapa mais crítica e complexa por envolver, geralmente, novos processos e comportamentos na empresa. Exige regras claras, valores bem definidos e o bom entendimento das relações nas esferas pública, privada e privada-privada. Ou seja, gestão do risco. Precisa avaliar todos os riscos. Lembra que eu falei na aula anterior de que são cinco, né, elementos importantes de avaliação de risco, que a gente vai falar em detalhes como é que se faz uma análise de risco, mas toda a transação existe algum tipo de risco. Então tem que ter essa gestão de risco permanente a ser observada. Os outros 2 blocos são canal de denúncia e remediação, que poucas são as empresas que contam com ouvidoria ou comitê interno para denúncias. O desafio é garantir a confiabilidade e impessoalidade no processo para que o denunciante relate violações sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Ou seja, o hotline, né, tem que ter confiabilidade, tem que ter tudo aquilo que a gente falou na aula anterior. Então precisa ter uma ferramenta para que a pessoa possa recorrer, para quando ela detectar ou perceber um ato ilícito, ela ter a condição de oferecer a denúncia. E melhoria contínua, né? O que é melhoria contínua? É necessário conhecer toda a cadeia de valor com que se trabalha e estender a preocupação com a integridade e transparência com relação a parceiros e fornecedores, levando em conta suas diferenças culturais. Ou seja, o processo tem que estar constantemente evoluindo, inclusive dentro e fora da organização, quando você envolve também os terceiros, os seus parceiros de negócio. E aí, dentro desses 4 blocos, né, sendo que o primeiro é a cultura do compliance, a gente tem alguns itens que precisam ser observados para você garanti-los, né? Primeiro, na cultura do compliance é comprometimento da alta direção da empresa, tona de top, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. Por isso que tem que ter lá o registro de que de fato foi declarado que a alta direção apoia e participa do programa de compliance. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores.
independentemente de cargo ou função exercidos. Ou seja, não tem exceção à regra. Todos precisam cumprir esses padrões, né? Isso é uma cultura, de fato, de compliance. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. E quarto, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização no seu cumprimento. A gente já falou também, tem que ter independência. Então esses 4 itens é o que você precisa ter para garantir essa cultura do compliance. O segundo bloco é a questão da avaliação, gestão de risco, né? E aí você está falando de treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade, registros contábeis fidedignos, ou seja, garantir isso através de auditoria. 8, controles internos que assegurem as informações, confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da empresa. Então, 4 itens aqui que formam, né, essa cultura da avaliação e gestão do risco. E aí tem mais aqui, mais 2 que são procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, com pagamentos de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. Ou seja, eu preciso garantir que na minha avaliação de risco eu estou também monitorando o que estão se fazendo em meu nome, né? O que eu estou falando como um agente público, um fiscal, por exemplo, né? Como é que está essa relação? Ela está limpa, ela está transparente? Então isso que se tenha no monitor aí de avaliação de risco. E 10 é transparência da pessoa jurídica nas doações para candidatos e partidos políticos, que é o que a gente já falou, que quando isso foi emitido não tinha-se a norma ainda hoje, né, que existe em relação à proibição de doações de empresas privadas a partidos políticos. Do ponto de vista de canais de denúncia e remediação, a gente vai encontrar esses itens aqui, ó, o 11, 12 e 13, que são canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. Ou seja, eu preciso garantir a integridade, até física, de quem está denunciando. Por isso que tem que ter confidencialidade, tem que ser anônimo, enfim, tem que ter todo um cuidado para você coletar todas as informações necessárias a uma investigação, mas sem revelar a fonte para que ela fique ilesa, né, em relação ao que pode ser apurado após a denúncia. 12, medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. Olha aí, né, eu pensando na questão de fato, dar a devida punição na proporção daquilo que foi cometido. E 13 procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. Olha aí, o item 13 está dentro deste bloco, né, de canais de denúncia. Por quê? Porque você, através do canal de denúncia, detectou o problema e agora está fazendo a devida correção de rota. E aí, para fechar, né, que tem a ver com melhoria contínua, ou seja, o programa tem que estar sempre em evolução, a gente tem o 14, o 15 e o 16, que são diligências apropriadas para contratações e supervisões de terceiros, como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. O 15, verificação nas fusões, aquisições e reestruturações societárias de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas empresas envolvidas. Para fechar o 16, monitoramento contínuo do programa de integridade, visando o seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 de 2013. Então, quer dizer, esses 16 itens, a gente pode trabalhar eles com 4 grandes pilares, né, e encaixá-los todos eles, e esses 4 pilares são os pilares aí de cultura de compliance, gestão de risco, canal de denúncia, que é a ferramenta aí, melhoria contínua. Então, dentro desses 4 blocos, a gente consegue encaixar aí as 16 recomendações para criar o seu programa. E aí, a pergunta, né, que eu faço a você é o seguinte: para cada item desse que a gente citou, ou seja, dos 16 itens que são recomendações que se contemple dentro de um programa de compliance, que a gente dividiu aqui em 4 blocos, né, e que a gente tinha falado na aula anterior sobre, né, 3 pilares, que é prevenir, detectar e corrigir, ou seja, isso vai fechar
o seu programa de compliance. O ponto é, né, em cada item desses, dos 16, ou mesmo dessa estrutura, de 3 pilares ou de 4 blocos que a gente viu aqui que dá para encaixar todos eles, a pergunta que tem que fazer na sua organização é: qual a importância para a sua empresa? Cada um daqueles itens, um vai ter mais, outro vai ter menos importância, porque vai ter mais ou menos transações, vai ter mais ou menos valores envolvidos, às vezes a sua empresa nem tem contato com agente público, enfim, né, tudo isso vai pesar no jeito de você montar o seu programa. A sua empresa ela tem processos referentes a ele, né? Se sim, quais? Em cada um daqueles itens você tem ou não processos que referendam aquele item. Os processos são suficientes ou adequados para prevenir fraude ou casos de corrupção? Ou seja, em cada um daqueles itens você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, olhando para a sua organização e entender se você tem os mecanismos suficientes para combater eventuais casos de fraude ou de supostamente corrupção. E quais as dificuldades de se implantar processos referentes a ele? Ou seja, cada um desses itens, qual é a dificuldade que você tem ou terá para implementar um programa de compliance? Você precisa olhar esses 16 itens e perceber a cada um deles, né, qual é a dificuldade. Qual o ponto de partida? Ou seja, de repente você não consegue fazer os 16 itens hoje, mas você pode olhar para todos eles e pensar qual que é aquele que está mais fácil para você já começar a criar o seu programa de compliance dentro da sua organização. E também, do mesmo jeito que você pensa qual item é talvez mais fácil para começar o programa, você precisa pensar qual área, né, tem mais risco de corrupção na sua empresa. É o departamento de compras? É o departamento de engenharia? É o departamento de marketing? Enfim, qual área da sua empresa está mais sujeita à ocorrência de casos de corrupção? Então talvez seja aí que você precise atacar primeiro, né? Sua empresa já tem uma matriz de riscos de corrupção e ações para mitigá-los? Ou seja, depende se você já tem uma matriz de risco que já foi feita por alguma auditoria ou talvez pela sua própria organização, então também é um bom indício para você começar um programa de compliance. Se você já avaliou o risco, está mais fácil você criar o programa a partir, claro, daquilo que tem mais risco. Importante dizer que em abril de 2015, né, a CGU, que era a Controladoria Geral da União, que agora mudou de nome, né, ele chama Ministério da Transparência, enfim, quando ainda era Controladoria Geral da União, ela criou algumas medidas, né, reforçando a importância da aplicação da Lei 12.846, né, que é a Lei Anticorrupção brasileira. E ela diz o seguinte, né, ó, é uma portaria lá de portaria 909, que estabelece o procedimento para a avaliação de programas de compliance. Ou seja, o próprio órgão que fiscaliza, ele criou um procedimento para avaliar o programa. Olha, um procedimento para olhar o seu programa e saber se ele é bom ou se ele não é bom. Então eles já estão preparando para, claro, aumentar o nível de fiscalização, né? E os elementos que ele definiu, né, estão aqui nesse decreto número 8420 de 2015, né, e está dentro dessa portaria que foi emitida pela Controladoria Geral da União. Vamos olhar o que estabelece esse programa, né? Ele estabelece aqui, são 5 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: comprometimento e apoio da alta direção. Olha aí. Ou seja, a Controladoria Geral da União, ou Ministério da Transparência, para avaliar um programa de compliance de uma organização, o primeiro ponto que ela olha é se existe ou não o comprometimento da alta direção. E a gente falou que um programa de compliance tem que ter obrigatoriamente esse tone at the top, né? Tem que ter esse engajamento da alta direção. O segundo item é instância responsável, ou seja, deve ser dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros. O órgão dentro da sua organização, o departamento de compliance, o profissional compliance officer, ele tem que ter autonomia e tem que ter os devidos recursos para conseguir fazer as investigações, as apurações, enfim. Tem que ter essa instância responsável, tem que ter alguém nomeado para fazer tal atividade. Análise de perfil e riscos, olha aí, né? A empresa deve conhecer os seus processos e sua estrutura organizacional e, claro, fazer uma análise de risco de tudo isso. O 4, estruturação das regras e instrumentos, e aí entra todos os procedimentos, todo o arcabouço escrito que você vai ter para garantir que o seu programa foi disseminado, que as pessoas conhecem, enfim, que está divulgado, tem comunicação. O código de ética, as políticas e procedimentos, tudo isso tem que ter, tem que existir, né? Então, procedimentos de prevenção, detecção e reporte de irregularidades, ou seja, prevenção,
detecção e reporte das irregularidades, que é o princípio que eu dizia, né, os 3 pilares, que é prevenir, detectar, e a única coisa que ele mudou é reporte de irregularidades, a gente coloca como corrigir, né? O que é reportar irregularidades? É corrigir o problema. E quinto é estratégias de monitoramento contínuo. Olha aí a melhoria contínua entrando. O programa tem que estar sempre em evolução, sempre em avaliação, sempre em checagem e buscar as melhores práticas, né? O que eu aprendi com o caso que aconteceu e qual a melhor prática que existe para eu melhorar o meu programa, deixá-lo cada vez mais robusto. O que é isso aí, né? Definir procedimentos de verificação de aplicabilidade do programa de integridade ao modo de operação da empresa e seu aperfeiçoamento constante. Ou seja, eu garanto que é um ser vivo dentro da minha organização e não aquela situação onde eu criei o programa, fiz uma análise e ninguém retroalimenta esse programa, né? Foi criado uma vez e ninguém mais dá bola para ele. Não, o programa de compliance é um programa vivo que vai funcionar enquanto a empresa existir. Então, importante aí pensar que aí já existe órgãos olhando para isso tudo nas organizações, criando procedimentos para avaliar o quão bom é o seu programa, e aí você tem toda a carga de informações para criar o seu próprio programa de compliance na sua organização. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre programa de compliance. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!